para você, começando pela Rede TVI, o nosso programa Tarde com Deb. E hoje vamos falar sobre AIDS, sobre o vírus HIV. Você sabe o que é isso? Você sabe, conhece alguém que tenha passado por esse problema, que já não esteja mais entre nós ou alguém que esteja se tratando? Gente, a melhor arma contra tudo, contra todo esse vírus, contra toda essa doença, é a prevenção. E é por isso que dia 1º de dezembro aconteceu o Dia Mundial da Luta contra a AIDS em todas as cidades, em todo o mundo, e todo mundo fazendo campanhas para poder cuidar um pouco mais dessa sociedade que não se cuida. E você sabia que o maior número de soropositivos é entre os heterossexuais? Eu não sabia disso. E a gente vai contar tudo para você. Estou recebendo aqui a coordenadora do Programa Municipal de DST HIV AIDS, que é, aliás, HIV AIDS, a Marinilze Rodrigues da Silva Gilbina. Marinilze, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, por poder falar um pouquinho sobre a importância da prevenção a esse vírus que continua crescendo no mundo todo e não é diferente aqui no município de Americana. Então, todos, pais, mães, todo mundo tem que pensar assim, que se colocou em alguma situação vulnerável, ou seja, se relacionou sexualmente e não usou preservativo, já é um ponto de interrogação. Então, a necessidade de usar sempre preservativo, né? E fazer o teste do HIV. Hoje nós temos um serviço voltado para melhorar o acesso às pessoas. Sim. Tá? Nós temos, no dia 1º de dezembro, nós fomos num ponto da cidade, no portal da entrada, a gente se juntou para chamar atenção, né? Chamar a atenção das pessoas que o HIV ele continua, né, aumentando entre os seres humanos. E o que é pior, além de continuar aumentando, continua matando. Isso que é pior, porque às vezes você acha que você vai para uma balada, vai curtir a noite inteira, vai dar uma esticadinha depois, sem prevenção, quando você menos espera, a morte bate à sua porta. Exatamente. Então, hoje nós temos assim, os medicamentos que tratam, que mantêm o indivíduo vivo, com qualidade de vida, porém não é fácil a adesão ao tratamento, né? Então, quando a gente fala de prevenção, nós falamos sobre a importância da pessoa saber que é soropositivo o mais precocemente possível, porque o nosso município está entre os municípios que mais aconteceu o óbito entre pessoas que têm o HIV, né? Por quê? Quando eu vou estudar o porquê que isso está acontecendo, eu percebo que as pessoas chegam no hospital já com uma doença oportunista e nunca imaginaram que poderiam ser um HIV positivo. Então, assim, o nosso trabalho, ele é voltado para a prevenção, para o tratamento, para ajudar as pessoas a terem, usar a medicação de maneira adequada, né, adesão adequada, porque a adesão também ela é importante porque diminui a carga viral no indivíduo. Isso também nós estamos falando de prevenção, né? Porque você diminui a carga viral, a possibilidade de transmissão ela diminui. E o uso do preservativo, né? Hoje nós temos que estar conversando com os adolescentes, com os pais, né? Você falar sobre o uso do preservativo não é incentivar. Claro que não. Não, é você preparar o indivíduo, né, para a vida sexual, que todo mundo vai iniciar a sua vida sexual, e que esse momento não traga, né, uma doença para o indivíduo, mas que isso seja saudável na vida da pessoa, né? Então a gente trabalha nesse sentido de melhorar a porta de entrada, né? Nós temos o CTA itinerante, que é um carro adaptado, e ele percorre os bairros todas as terças e quintas-feiras. Certo. Ele sai do nosso serviço às 16 horas, né? Ele está no ponto às 17 horas e nós ficamos até às 20 horas fazendo os testes, na grande maioria teste rápido, que caso der positivo, ele leva mais ou menos uns 20 minutos cada pessoa para ficar o resultado pronto, né? E fica na hora mesmo ali? Fica. Ele assim, quando ele é muito confiável. Então a gente faz um teste, depois a gente faz um outro confirmatório quando positivo. Então quando ele está positivo, então ele demora um pouquinho mais, né, uns 20 minutos para a gente correr o segundo teste. Então ali na hora a gente dá o resultado para a pessoa. Nós tivemos a experiência da equipe, que aliás eu quero
em público agradecer a minha equipe, que é uma equipe maravilhosa, muito competente, diferenciada, abraça a causa como o lacinho vermelho, que é o lacinho do abraço, né? E eu quero agradecer em público essa equipe maravilhosa que a gente tem e que não mede esforços para estar nos bairros nesse horário para poder facilitar para o trabalhador. Com certeza. Né? Porque aí a gente melhora o acesso às pessoas. Marinilze, e se de repente eu tiver vergonha de ir num CTA itinerante? Existe alguma outra possibilidade para eu estar indo para fazer o exame em off, por exemplo? Sim. Nós temos o nosso serviço fixo, que é o CTA, que ele trabalha das 8 às 16 horas. A pessoa é livre demanda, a pessoa chega, não há necessidade de marcar. Ela chega, a equipe toda já está preparada para um aconselhamento que é avaliar, junto com a pessoa, a vulnerabilidade dela, né? E avaliar as possibilidades de ser um reagente ou não reagente. E lembrando sempre assim, que um reagente hoje não significa um final de vida. Pelo contrário, a medicação, ela traz qualidade de vida para a pessoa e ela continua trabalhando da mesma maneira. Né? O importante é a adesão à medicação. Então, ela pode ir no serviço, nesse horário, e às segundas-feiras, esse trabalho fica aberto até às 20 horas também. Tá? Então, a pessoa pode chegar, solicitar que quer fazer um exame, é completamente sigiloso, tanto o carro quanto o fixo, porque o carro ele fica fechado. Então, a gente adaptou com ar-condicionado, né, para que a pessoa fique bem dentro do carro para fazer o exame. Sim. E a gente fecha o carro, então as pessoas que passam não sabem o que está acontecendo ali. Não sabem, né? Então, é sigiloso, um serviço sigiloso. Toda a equipe, antes de começar a trabalhar no nosso serviço, são preparados para essa questão do preconceito, do sigilo e do abraço, né? A gente sabe, Marinilze, que o HIV, o vírus, ele demora um pouco para se instalar e para até aparecer algum tipo de sintoma. Se de repente você teve algum caso de vulnerabilidade, você está com um ponto de interrogação aí se perguntando, será? A melhor forma é você fazer o exame. Mas e se de repente, eu nem lembro mais o que eu fiz, não lembro com quem eu saí, não lembro se eu usei preservativo ou não. E aí começam a ter alguns sintomas, alguns problemas. Quais são os principais sintomas do HIV? Se a pessoa não lembra, né, com quem saiu, se usou preservativo, é muito vulnerável. Então, não há necessidade de estar assim, percebendo os sintomas. Mas os sintomas que aparecem, eles aparecem quando a pessoa já está com AIDS, né? Que são sintomas que são ligados a doenças infecciosas, né? Uma diarreia, febre, enfim, começa a ter doenças infecciosas, né? De rotina, emagrecimento importante, né? Então, são sintomas já de que a doença AIDS já está instalada no indivíduo e que provavelmente ele se contaminou há um bom tempo atrás. Hoje não dá para a gente dizer quanto tempo leva para a pessoa adoecer, porque depende da carga viral que a pessoa recebeu no momento da transmissão. Né? É porque a gente sabe que bem antigamente as pessoas tinham o HIV e muito tempo depois que vinha se instalar a AIDS e aí acabava morrendo porque os tratamentos eram bem poucos hoje, mas hoje em dia já é muito maior, tem aquele coquetel e o medicamento é totalmente desenvolvido e trazido para a pessoa gratuitamente. Gratuitamente. Né? Um tratamento super bom que a gente sabe que as pessoas se mantêm aí numa longa vida com esse tipo de tratamento e o tratamento aí é eterno nesse caso, né, Marinilze? Porém a gente tem que lembrar que o tratamento é ótimo, mantém o indivíduo no seu trabalho, na sua vida. É doloroso esse tipo de trabalho, de tratamento? Não. É medicação oral, né? Mas, assim, ele traz algumas reações adversas, né? Sim. E, então, assim, o que a gente tem que lembrar, o que as pessoas, assim,
eu tenho a impressão que está se banalizando um pouco essa questão do HIV. Ah, tem tratamento, é como se tratasse uma doença crônica, né? Então, vamos prevenir. Não é bem assim. O tratamento, ele depende de horário, de uma série de regras, né? E o preconceito ainda existe com relação ao portador. Então, por isso que nós temos que trabalhar muito com a prevenção, que hoje o que a gente sabe trabalhar com a população mesmo é o uso do preservativo. Sífilis também tem tido uma grande incidência na cidade, né? Tem. A gente tem percebido, né, que a gente teve esse ano, só no nosso CTA itinerante, 79 pessoas reagentes para sífilis. Tá? E HIV, nesse ano, 67. Só no nosso serviço sai CTA. Gente, é um número gigantesco se a gente for analisar. É um número muito grande de pessoas que não se cuidaram, que de repente você que está aí assistindo esse programa pode de repente ter um deslize e não se cuidar também. Porque a gente sabe que às vezes acontece, escorrega assim como gravidez. Às vezes a gente pergunta, nossa, mas outro filho... escorregou, aconteceu. Só que a gente não pode ter esse deslize de aconteceu com relação a doenças, porque isso mata, a AIDS mata e vem matando cada vez mais. Tem um número aí de estatística de mortes na cidade, Maria? Tem. Esse ano nós tivemos com relação aos municípios próximos, a Americana ela está com um indicador alto com relação a óbito, mas todos eles aconteceram justamente pelo diagnóstico tardio. Então, são pessoas que não pensam que são portadores e são portadores. Então, quando chegam no pronto-socorro, já chegam com várias doenças oportunistas e que levam o indivíduo a óbito, né, sem que ele soubesse. Ao longo desses anos que a gente vem trabalhando, desde 91, né, nós já tivemos 350 óbitos, mais ou menos, dentro, né, desses 1.387 pessoas portadoras, mas são pessoas que chegaram até o nosso serviço, né, fizeram o teste, deu reagente, e nós temos essas pessoas notificadas pela vigilância epidemiológica. Eu acho que a gente pode até multiplicar por 4 aí esse número, que são essas pessoas que têm e não sabem que têm. Com certeza. Né? Então, isso é uma coisa bastante importante. A gente tem diminuído bastante o número de óbitos de pessoas soropositivas, é diferente do ano lá de 1990, né? Com toda certeza. É bem diferente, a gente tem garantido a qualidade e o medicamento não falta. O medicamento ele é gratuito, né? Ele vem do governo federal e o município, ele, como contrapartida, ele traz as medicações para as outras DSTs, né? E a equipe contratada, participativa, sempre participando de capacitações fora do município, né? Em outros estados, e para que a gente possa, para o município de Americana, levar até a população a possibilidade de pensar a sua vulnerabilidade, fazer o teste e ser acompanhada no SAI com todos os cuidados que são necessários para a pessoa portadora. Gente, eu vou repetir para vocês o telefone do CTA, para que vocês possam ter mais informações. É o 3478-3039. Lembrando que a prevenção é sempre o melhor negócio. Sempre. A maior de todas as dicas. Prevenir para não ter que remediar depois, certo? Lembrando que em todas as unidades básicas de saúde existem preservativos para serem distribuídos à população gratuitamente. Você pode chegar lá e já pode pegar o seu, tem a caixinha separada lá com as camisinhas, com os preservativos. É só você pegar a quantidade que você quiser, você pode usar. Enfim, então não é desculpa você falar, mas eu não tenho dinheiro para comprar preservativo, porque tem de graça. Se acontecer alguma coisa, nesses serviços que fazem a distribuição, nós também deixamos lá à vontade para as pessoas. É só ligar para a gente, olha, eu fui em tal lugar, mas as pessoas não quiseram me entregar. Porque, assim, profissionais é um número grande que a gente tem, se a gente contar com as pessoas da atenção básica, dos pronto-socorros, né? E às vezes você tem uma troca de trabalhador, pode acontecer que aquela pessoa naquele momento não saiba como que é, né, o nosso trabalho. É só ligar nesse telefone, olha, eu tentei pegar preservativo e não consegui, que a gente vai estar
tentando melhorar o serviço. Com toda certeza. Agradeço, Marinilza, a sua presença aqui no nosso programa. Conte sempre com a gente, que nós também estamos nessa luta contra a AIDS. E eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque uma vez positivo, sempre positivo, pelo menos até o momento que a gente não fala mais positivo, né? A gente fala reagente, porque senão fica assim, olha, o que deu o teste? Deu positivo, legal, né? Não tenho nada, não é? Então a gente mudou essa forma de falar de reagente e não reagente, mas assim, muito obrigado pela oportunidade, porque nós temos que pedir para a comunidade como um todo nos ajudar a cuidar. Esse é o nosso pensamento. Com toda certeza. Todos têm que nos ajudar a cuidar desses adolescentes que estão vindo aí, desses jovens, adultos, idosos que também estão aparecendo positivos para a gente. Eu agradeço essa oportunidade de poder chegar até a casa das pessoas e falar sobre a importância da prevenção. Estamos juntos nessa luta com toda certeza. Estamos juntos. Eu volto já já com muito mais coisas legais para você no nosso Tarde com Deb. Não sai daí. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa. Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a MP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Dr. Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. De volta com o nosso Tarde com Deb, e eu estou recebendo aqui Thalita Denadai, agora para a gente falar sobre a violência contra a mulher. Thalita Denadai, que é secretária de Ação Social e Desenvolvimento Humano de Americana, e vamos falar um pouquinho mais porque incidência de violência contra as mulheres vem crescendo cada vez mais na nossa região. Não só em Americana, mas em todas as cidades aqui a gente sabe que existe uma grande incidência de violência. E aconteceu o caso da campanha dos 16 dias de ativismo mundial pelo fim da violência contra as mulheres, mas claro que a violência contra as mulheres existe uma grandiosa campanha rotineira de todos os dias, aquele trabalho de repente a gente está incentivando você, mulher que sofre algum tipo de violência, a denunciar, porque a gente precisa fazer isso. Thalita, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho, infelizmente, de um assunto que é um pouco difícil, que a gente trata realmente dia a dia, mas que, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter programas para atender especificamente esse tipo de violência. Com toda certeza. Explica pra gente o que vem acontecendo aí com toda essa ação contra a violência contra as mulheres, porque a gente sabe que a incidência vem crescendo cada vez mais. A gente está aqui com os números da Delegacia da Mulher, uma média de 150 boletins de ocorrência por mês, isso sendo que somente em julho deste ano foram 196 casos. Isso, eu acho que é uma coisa muito preocupante, que a gente tem tomado certos cuidados assim diariamente na Secretaria. A Secretaria de Ação Social é uma Secretaria de Garantia de Direitos, então sim, ele está totalmente relacionado com a nossa ação mesmo. Sim. E a gente tem buscado ações, eu acho que a Americana é privilegiada por ter vários segmentos, tanto a Delegacia da Mulher, que é específica mesmo, a gente tem o Centro de Referência da Mulher, que faz o atendimento das mulheres que já sofreram a violência, e também o nosso Centro de Referência da Assistência, que também, da assistência social, que é onde a mulher é a porta de entrada também após a Delegacia da Mulher, para a gente poder direcionar infelizmente, essa mulher que sofreu a violência para os nossos atendimentos. Então, a gente tem buscado isso, a Americana tem esse serviço, mas a gente está pensando junto com a Delegacia, com o próprio Conselho da Mulher, que é muito atuante aqui na cidade, novas ações e novas políticas para poder estar atendendo isso, que infelizmente cada dia vem crescendo mais, né? Parece que quando a mídia nacional mostra um caso de violência contra a mulher, acontece em todas as outras cidades ao redor. É muito inacreditável algumas situações desse tipo que acontece. E a gente sabe também que muitas mulheres que
sofrem esse tipo de violência doméstica, elas não denunciam, Thalita, porque elas têm medo de sofrer algum tipo de recusa ou represália e sabe que chegando em casa vai acontecer de novo a violência, vai ser uma coisa de louco. E muitas dessas mulheres não têm condição de se manter sozinha, tem filho, não quer voltar para casa dos pais. E como que a sua ação, como a ação da prefeitura, juntamente com o Conselho da Mulher, vem trabalhando esse caso? Isso, a gente tem agora, eu acho que logo a gente finaliza. Na verdade, eu acho que esse foi o primeiro tema que eu peguei quando eu cheguei na secretaria. E logo eu já corri com o Diego. Falei, Diego, a gente precisa pensar com carinho nessa situação. E ele me deu total liberdade para fazer uma política pública para as mulheres. Só que, infelizmente, a gente precisa, assim, tentar elaborar de uma forma tão bem feita, porque cada erro é mais uma violência, é uma situação muito delicada. Então, a gente já tem um projeto pré-pronto que está passando pelo Conselho e também pelo aval de toda a parte da Prefeitura, porque a mulher, ela precisa da ação de todas as secretarias, né? Porque, que nem você falou, ela sai de casa, ela sofreu a violência, o agressor está dentro de casa. A hora que ela sai, ela vai fazer o boletim de ocorrência, tem uma delegacia especializada para ouvi-la, ao mesmo tempo ela ainda não tem para onde ir. Não tem um certo respaldo, né? Esse é o primeiro passo que a gente tem pensado, num acolhimento de mulheres, né, de uma área específica. Hoje a gente tem o CAN, que é o Centro de Apoio às Pessoas que estão em situação de rua, tudo mais, só que não é específico da mulher. Então a gente precisa de com todos esses cuidados. Porque também a mulher sai de casa, os filhos vão junto. E qual a nossa ideia? A gente tem pensado com carinho nesse sentido da mulher poder voltar o quanto antes para sua casa. Porque ali está a escola da criança, está todos os cuidados dela, onde ela vive. E, infelizmente, às vezes o agressor está lá dentro e não tem ainda como ela está voltando. Então, a gente tem pensado nessa situação, que é o comum, para tentar errar menos. Eu acho que a gente está no caminho certo, logo, logo a gente vai conseguir ter esse dispositivo de acolhimento, um acolhimento provisório, porque a nossa ideia é que ela volte logo. E também ter o respaldo para esse agressor. Eu acho assim, hoje em dia, eles também estão sofrendo de violências, eles também estão envolvidos com droga, alcoolismo, que eu acho que é um dos principais fatores que leva a agredir a mulher. Então, também aqueles que tiver a vontade de também se ajudar para essa família continuar constituída, a gente vai tentar também dar um apoio no CREAS para esse homem também. Olha então, só, assim, é uma ação muito grande, né? Então, a gente está pensando mesmo direitinho para que aconteça da melhor forma possível. A gente sabe que crimes passionais são os crimes que mais acontecem hoje em dia, e seja da natureza do homem para matar a mulher ou da mulher para matar o homem, a gente sabe que isso vem acontecendo grandemente em todas as cidades do nosso país. Inclusive, em Limeira, a gente teve um caso, Thalita, da moça que morreu na loja onde trabalhava. O namorado chegou, não aceitou o fim do relacionamento, deu um tiro e ela acabou falecendo. E depois ele acabou se matando também. O que acontece? A gente acaba perdendo vidas por conta dessa violência. Porque a mulher não quer se sujeitar mais a uma situação de agressão e ela não tem para onde correr. É isso mesmo. Então, eu acho assim, e ao mesmo tempo, hoje em dia, ela está tendo muitas oportunidades. Infelizmente, não são todas, né? E eu acho que a gente tem que estar oferecendo também, por isso que a minha secretaria, a gente trabalha sempre, eu nunca trabalho sozinha, eu sempre tenho a Secretaria de Saúde junto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente também pensa em elaborar essa questão de toda a capacitação, para que ela também consiga viver a sua vida, ser independente financeiramente, para que cada um possa seguir seu caminho quando realmente não der certo, né? Sim. Porque ver esses casos, assim, é uma coisa que comove todo mundo, né? Infelizmente, a violência está aí, eu acho que a gente tem trabalhado também nesse sentido, porque a minha secretaria visa muito esse fortalecimento de vínculo familiar, que é o que está muito difícil de ser trabalhado, porque infelizmente o valor da família hoje ainda está um pouquinho perdido, né? Então, a gente tenta resgatar isso para que esses crimes aconteçam cada vez menos, né? Com certeza. O 180, que é o Disque Denúncia contra a violência às mulheres, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Isso. Não precisa se identificar, não precisa falar de onde você está, da onde está acontecendo a situação. Basta você só ligar e falar, olha, tem uma mulher que está sendo agredida, ou alguma mulher que sofre agressão diária, sofre violência de todos os gêneros, e aí como que se procede? Depois dessa denúncia,
Como vai ser elaborada toda uma justificativa para chegar nessa pessoa, Thalita? Depende principalmente da vontade da mulher, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, hoje elas estão com mais vontade de seguir em frente. Às vezes ocorre dela tirar a denúncia e voltar para casa. Eu acho que principalmente por ainda não ter o acolhimento e ter que voltar para casa onde o agressor está. Então, vai ficar uma situação bem complicada. E a partir daí, a Delegacia da Mulher já entra em contato com os nossos serviços de atendimento à mulher. Principalmente o CREAS, que é a porta de entrada, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. A partir dali, a gente tem uma dupla psicossocial, que é uma assistente social, e uma psicóloga, que avalia essa mulher e já encaminha para os serviços de saúde e também da assistência, que é o CRM, o Centro de Referência da Mulher, onde faz as terapias e todo o acompanhamento, o acolhimento, a escuta toda qualificada do que aconteceu, o acompanhamento para as outras políticas em relação às crianças, para poder estar atendendo essa mulher da melhor forma possível. Tá vendo só, gente? A gente precisa estar sempre trabalhando junto. E se você, mulher, de repente sofre algum tipo de violência, não precisa ter medo. Isso. Você pode estar procurando todo o pessoal da assistência para poder saber como você deve agir nesses casos. Se de repente você tem medo de denunciar, não, eu não vou na delegacia porque depois eu vou sofrer um pouco mais, vai ser pior, a vingança vai vir em dose dupla e eu não quero isso, mas eu preciso me proteger. Proteger os meus filhos, proteger a minha família. Como eu vou fazer isso agora? Isso, eu acho que é super importante a mulher ter essa consciência de que a gente está aqui para poder estar ajudando a resolver esse problema. Então, procure a assistência social. A gente tem os pontos nos bairros, que também está preparado para poder estar atendendo. Sim. E também a própria, o CREAS, que todo mundo conhece, e também a própria Secretaria de Ação Social. Então, que a gente vai estar ali, a gente tem equipe especializada para cuidar de vocês. Procure o nosso serviço, que isso vai ajudar muito a melhorar essa situação. Gente, então vamos pensar com carinho, mulherada, não vamos ficar sofrendo não, porque não vale a pena de jeito nenhum. Se você tem medo de denunciar, sofre violência, tem medo, procure os órgãos que podem te ajudar. Porque mesmo você não fazendo a denúncia, você pode estar se ajudando e aprendendo a lidar com essa situação de uma forma diferente. Com certeza, eu acho. Porque às vezes o homem chega embriagado, às vezes usa droga e chega falando A, a mulher já quer falar B, já quer discutir, entrar naquela situação que é propícia para acontecimentos desse tipo, que a gente sabe. Então, de repente, você pode usar as ações que existem na prefeitura com os trabalhos aí de todos os centros para poder te ajudar. Com certeza. Eu acho que o importante, que eu acho que a gente tem trabalhado muito na secretaria, é esse olhar para cada situação. É o que eu peço sempre para a minha equipe, porque cada caso é um caso. Então, a gente tem que cuidar dessa mulher com todo carinho e tá direcionando sempre para os melhores, para todos os passos. Às vezes a denúncia não é o primeiro caminho, não é o que vai resolver a situação. Às vezes nem a mulher está querendo isso, porque ainda gosta do marido, acha que tem a possibilidade de recuperar essa família. Então, às vezes a gente consegue, através dos nossos outros programas, ajudar essa mulher a estabelecer de novo esse vínculo e continuar uma vida que a gente deseja para todas. Com toda certeza. Thalita, eu quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. Tá? Desejo muito sucesso aí na secretaria, que você consiga abranger aí todas essas mulheres e abraçar todas elas que precisam realmente de carinho e atenção. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, agora especificamente da mulher, e conte sempre com a gente, o que precisar de todas as informações a gente está disposto a dar para ajudar todas as pessoas do nosso município. Com toda certeza. E mais informações, você pode acessar o site da Prefeitura, americana.sp.gov.br, tem todas as informações lá para você. Tem um telefone, Thalita? A gente tem o telefone da Secretaria, 3475-3400, e o nosso e-mail também, que qualquer informação pode ser, que é o psocial@americana.sp.gov.br. Tá vendo só? Fácil os canais para você poder ter acesso muito mais tranquilamente aí e poder saber o que vem acontecendo e trabalhar isso junto com toda a sua família e com todo o pessoal, com toda a equipe da Thalita, que pode te ajudar cada vez mais. Muito obrigada mais uma vez, Thalita, e o meu beijo para você que está em casa. Uma ótima semana, um ótimo dia. Amanhã é o nosso encontro marcado de novo aqui na TVI. Tchau!